não vai morrer por susto, mas fique assustado com o seguinte conceito: pare de fumar por conta dessa tosse. Seja ela câncer, se for câncer, Deus me livre, tomara que não seja. Mas você tome isso como uma lição para que você pare de fumar. Seja motivado a parar de fumar com essa tosse. Né? Posso fazer uma observação? Pois não, doutor. Tosse persistente, rouquidão em paciente tabagista é sinal sim de alerta. Ele deve procurar um profissional da saúde. Tem que procurar. Tem que procurar. Rouquidão persistente, tosse persistente, dificuldade para engolir no paciente tabagista ou alcoólatra, tem que ser como um sinal de alerta para o paciente. Vocês têm alguma instrução? A pessoa não é alcoólatra, mas, por exemplo, eu tomo vinho, gosto de sair aqui, saio aqui do programa, a adrenalina de fazer um programa ao vivo é muito grande, né? A gente fica com todas as atenções voltadas para fazer um bom programa. Aí eu chego em casa e eu tomo ali uma taça de vinho. Além de escovar os dentes, tem algum outro tipo de orientação para quem toma uma bebida alcoólica regularmente? Não? Sob o ponto de vista de prevenção? Não. O que você tem que ter consciência é que o álcool é um agente promotor. Ele, combinado com outros agentes, ele potencializa a ação de carcinógenos. Então, se a pessoa toma cerveja todo dia, contém álcool, se ele toma vinho todo dia, e se ele tem associado a isso uma vida estressante, mais o hábito do tabagismo, história familiar, tudo isso vai sendo somado, vai sendo te colocando para esse grupo mais propenso ao desenvolvimento de câncer. Significa que vai ter. Não tem nada que possa fazer, tipo bochechar com alguma coisa? Não. Escovar os dentes, sempre bom, claro. Porque o vinho também, ele tem as suas benéfices, né? Claro. Com alguns constituintes aí da uva. Então, na verdade, é assim, a gente sempre precisa procurar o caminho do meio. Então, se você é um indivíduo que não fuma, que não tem uma história familiar, provavelmente você vai usufruir mais dos benefícios que ali te traz se você usar moderadamente, ou tomar moderadamente. Perfeitamente. E tomar uma taça, como o meu médico indica, mas não é aquela taça que cabe numa garrafa e meia de vinho, né? Doutor Carlos, senão não serve. Doutora Eugênia, a Andréia, do Parque Amazonas, está perguntando o que é um carcinoma. Tá. Um carcinoma é o termo usado para definir um tipo de câncer, né? Então, carcinoma é um tipo de câncer. Aliás, o mais frequente na cavidade bucal, que é o carcinoma espinocelular, também conhecido como SEC, CSC, né? De carcinoma espinocelular. Aqui o Rosimar, do Jardim Marilisa, todos os dias quando escovo os dentes, a minha gengiva sangra. Por que ocorre isso? Tem tratamento para esse sintoma? Doutor Calixto, não é normal, né? Não é normal. O sangramento gengival é o primeiro sinal da doença periodontal, né? E a pessoa tem que ficar alerta e, como sempre, procurar um profissional da área para que faça o diagnóstico correto, né? A doença com maior quantidade de pessoas que têm essa doença é a gengivite, que é a mais comum, né, das doenças que tem na mucosa bucal. Então tem cura, né? Depende também de uma boa escovação. Muitas das vezes, quando a pessoa tem o sangramento e que muitas das vezes a própria escovação é o tratamento, né? Então tem que ir no profissional para que ele faça a remoção de, às vezes, alguns cálculos que ficam fixados no dente. Então tem que se fazer essa raspagem desses cálculos, e depois, às vezes, só com a escovação e o uso do fio dental já é o suficiente para que essa inflamação acabe. Doutor Regina. Então, o sangramento gengival provocado, esse que acontece durante a escovação, durante o fio dental, geralmente remete a essa doença mais comum. É importante estar alerta que o sangramento gengival espontâneo, ele pode ser indicativo de algumas hemopatias, né? As anemias, por exemplo, algum distúrbio da coagulação. A própria leucemia. A própria leucemia, que é o câncer do sangue, né? Aí para a população entender. Então, o sangramento gengival espontâneo, por isso que a cavidade bucal, ela é um holofote que sinaliza problemas no corpo inteiro da gente. A gente precisa só conhecer melhor isto, né? Por isso o dentista ele precisa fazer parte efetivamente de uma equipe de saúde, porque é um conhecimento
que é próprio da formação odontológica. Né? Assim como a pessoa faz, por exemplo, exames periódicos de diagnóstico e tudo mais, ela deve ir pelo menos 2 vezes por ano, no mínimo 2 vezes por ano ao dentista, não é isso? É isso que preconiza? Também. E ela entender que na boca ocorre doenças, porque na verdade a população brasileira, ela desconhece isso também, que a boca ocorre doença, que ocorre tumor, que não é só cárie, que não é só doença gengival, né, que tem tumores benignos, tumores malignos, e que a prevenção é a melhor chance que o paciente tem de cura. E que às vezes também, Rosenval, na boca, às vezes são as primeiras manifestações de doenças sistêmicas que podem ter um comprometimento muito grande na qualidade de vida do paciente, né? Então, por exemplo, nós já citamos aqui a questão do HPV, né? Também já falamos sobre manifestações, por exemplo, da própria AIDS, né? Que são lesões que podem ser identificadas com primeiros sintomas na cavidade oral. Perfeitamente. Eu tenho que chamar os comerciais e depois eu prometo que passo a palavra para a senhora. Voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate, infelizmente no último bloco, e eu quero indicar para vocês a IP Paisagismo, que há 4 anos realiza projetos de jardinagem com profissionais especializados, equipamentos modernos e a garantia de um serviço altamente qualificado. IP Paisagismo, a exuberância da vida. E você também deve se hospedar, você que está aí no interior, vem para a capital, fique no Sleep Inn. É um hotel que tem um jeitão de 5 estrelas, tem tudo que um 5 estrelas tem, praticamente, e o precinho R$ 99,00 para 1 ou 2 pessoas, e você fica com todo conforto e praticidade em frente ao Centro de Convenções de Goiânia. As reservas podem ser feitas pelo 3878-1500. Aqui o Marcos, do setor Portal do Sol, doutora Rejane, minha cunhada tem mania de morder a boca do lado de dentro, tanto que já criou uma mucosa branca no canto da boca. Gostaria de saber se isso já é o início de câncer. O que devemos fazer para tratar isso? Bom, então é aquilo que remete ao que nós já falamos aqui, né? O trauma crônico, associado a todos os fatores que aumentam o risco do câncer, pode aumentar ainda mais esse risco. Então, se a sua cunhada já tem uma lesão branca, né? As lesões brancas, algumas delas são potencialmente cancerígenas. Não significa que é um câncer. Precisa se examinar, provavelmente a necessidade de fazer uma biópsia, tirar um pedacinho para olhar no microscópio e ver o nível de alteração desse tecido. Mas a primeira conduta é parar de mordiscar o lábio. Isso é a primeira conduta. E buscar uma avaliação de um profissional, cirurgião dentista ou especialista na área de estomatologia para avaliar. Ok. O Dr. Iron Andreasa, parabéns à doutora Rejane e ao Dr. Elis Mauro pelo brilhante serviço social realizado à população através do Centro Diagnóstico da UFG. Quero ainda ressaltar a dificuldade que é para um centro desses reunir profissionais tão qualificados iguais a eles. Aproveito para parabenizar o excelente trabalho exercido pelo presidente Anselmo Calixto frente ao conselho de nossa classe, a da odontologia. Bom, a Maria de Souza, do setor universitário, para o Dr. Elis Mauro. O problema periodontal não ocorre somente por doenças causadas por placas bacterianas, mas também por problemas oclusais. Gostaria que o Dr. Elis Mauro falasse sobre isso. Olha, na verdade, eu não